Protestos explodem no Nordeste, onde Lula tem a maior parte dos seus votos. Parece que dessa vez o Lula não vai conseguir se reeleger. Você vai ver aqui, nós vamos trazer um dos protestos que estão acontecendo ali no Nordeste, e você vai ver como é difícil para o PT ganhar ali no Nordeste depois das notícias terríveis que eles estão trazendo de lá para nós. Vejam só, pessoal, o povo nordestino parece que acordou e desta vez o Lula se deu mal. Se inscreve aqui no canal para você ver outras matérias como essa. Nós vamos cobrir tudo, tanto sobre as pesquisas eleitorais, os debates e todas as notícias sobre essa disputa. Veja aí agora com seus próprios olhos o que aconteceu no Nordeste. O povo parece que acordou. E seguem as manifestações do povo nordestino contra o presidente Lula. Dessa vez foi em Petrolina, sertão do Pernambuco. Moradores do sistema Itaparica protestam contra cortes de energia e falta de água. Uma dívida de 38 milhões do governo federal com a empresa responsável paralisou o fornecimento básico e levou a população às ruas, como a gente está vendo aí nas imagens. Protesto em Petrolina contra o governo Lula. Serrão, será que o PT está perdendo até... Aquela expressão até saiu de moda, curral eleitoral, mas o Nordeste era a região onde Lula teve melhor desempenho na última eleição, onde tradicionalmente o PT vinha desempenhando bem. Será que até essa base está sendo perdida? E por quê, Serrão? Eles sempre venderam essa tese que pode não ser assim tão verdadeira. Ele está perdendo a base exatamente porque ele não está fazendo um governo voltado para o trabalhador, que deveria ser a essência deles. Eles estão fazendo um governo voltado para a companheirada e para os partidos e parlamentares que recebem as benesses para manter a companheirada no poder. Essa lógica o brasileiro está de saco cheio, não aguenta mais e sai para protestar. O duro é, quem reclama já perdeu. Ô Marina, e será que isso pode ganhar corpo, esse movimento de protestos contra Lula? Inicialmente no Nordeste por causa de uma medida pontual, né, do corte de água, não é algo que tenha alcance nacional, mas medidas como essas que estão sendo adotadas pelo governo federal podem acabar crescendo, levando a uma situação de maior desgaste ainda do governo federal, Marina? Vejo que sim, esse caso é bastante importante, né? Olha só, uma conta de luz não paga o ano inteiro, que pode fazer com que água não chegue a mais de 60 mil pessoas no sertão nordestino. Quer algo mais emblemático do que isso, gente? Como é que Lula vai deixar a pessoa ali mais humilde do sertão nordestino sem água? Por quê? Porque não paga uma porcaria de uma conta de luz? É um verdadeiro absurdo. E olha que interessante, eu estava pegando ali Petrolina, mais de 2/3 da população fez o L. Então acho que claramente ali as pessoas já estão arrependidas. Eu espero, agora, eu não vi isso aqui, eu estou vendo agora, mas é algo que não teve repercussão, né? A gente não vê os veículos de imprensa aí. Então tem que ver, por isso que eles estão tão desesperados por regular as mídias, porque é aqui, em locais como esse, nas redes sociais, que a gente vê, né, esse absurdo chegando para mais pessoas do Nordeste. Agora, o fato é, eu já falei aqui anteriormente, que o que hoje está precificado no mercado, com todo esse desgoverno do Lula e o descaso da política econômica, infelizmente vai bater no bolso do cidadão. Então, e isso a gente sabe que gera um descontentamento. Então é questão de tempo, Brau. Estamos nessa manhã de hoje, quinta-feira, dia 19, em uma manifestação que está acontecendo nesse momento aqui na Avenida Guararapes, no centro de Petrolina. Eles passaram um tempo na ponte Presidente Dutra, a ponte ficou interditada por algum momento e agora já estão aqui. Tem alguns índios também participando dessa manifestação e a gente vai tentar perguntar o real motivo da manifestação que está acontecendo na manhã de hoje. Vamos lá! Opa, amigo, tudo bem? Sou Vanderlei Alves, do Bloco Petrolina em Destaque. Qual o motivo da manifestação hoje? O motivo é a falta de pagamento, o abandono pelo governo federal do sistema Itaparica, sabe? A gente está com mais de ano que o governo não paga a energia elétrica, a gente está, o bombeamento, tudo a gente está pagando por nossa conta, a gente tem formado os distritos, mas o governo só nos engana, não dialoga e a gente está sujeito a ser cortado toda a energia do sistema, né? Então isso é para reivindicar que a PLN que está lá em Brasília para ser votada hoje, que os deputados venham votar
e que o governo Lula, aquele que tanto nos ofereceu, nos vendeu ilusão, que ele venha, o representante dele, para que resolva o sistema Taparica de uma vez por todas. Como é o nome do senhor? Reinaldo Amari, De onde? Santa Maria da Boa Vista. Lá de Santa Maria da Boa Projeto Vista. Fulgêncio. Vocês começaram a manifestação na ponte, ficou um tempo interditada lá e agora estão seguindo destino pra onde? Codevassa. Pra Codevassa. Essa é uma caminhada da água, uma caminhada pacífica, só para chamar a atenção dos representantes, dos deputados federais, dos senadores, para que olhe com um olhar diferenciado com o projeto Fulgêncio e com o sistema Taparica como um todo. Obrigado. Se nós não tem água, ninguém vai ter. Olha aí. Água não, galera. Tá vendo aí? Não tem água? Cadê que eles dizem não tem água? Aí, ó. Eles estão roubando nós, olha. Eles estão roubando, aí, ó. Olha aí. Não tem pra não. Tá vendo? Se não vai ter água pra nós, não vai ter pra ninguém, não. Eu acho que esse problema todinho é pra ter carro-pipa, pra o povo sofrer no carro-pipa. Porque a água tá aqui, ó. A água tá aqui, o poço tá aqui, ó. Pode isso, rapaz? Compartilha esse vídeo. Olha, presidente Alex, nós vamos até você pedir pra você ver esse negócio aqui. Olha aqui, pessoal. Aqui. Aí, gente, ele disse que não tem água, tá vendo? E é porque ele disse que não tem água, olha o cano aí, ó. Olha aí, barragem do Lamarão, repara a água que vem, ó. E ele está covardando com a população de Águas Belas. Tá vendo? Não faz um reservatório, era para ter água para todo mundo, ó. Era para ter água para a cidade inteira. Tá vendo aí? Cadê agora a água, ó? Tá vendo? E agora nós vamos mostrar uma outra matéria muito importante, porque o candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, acabou de descascar também o Lula. Ele foi ali numa entrevista, numa TV, e durante a sabatina ele disparou e falou um monte de coisa, inclusive fez denúncias seríssimas, coisas que você talvez não sabe que está acontecendo agora debaixo dos nossos olhos. Olha o que o Ronaldo Caiado falou ali para a jornalista, que ficou em pânico. A jornalista militante do PT não conseguiu defender o seu pai Lula. Olha só, confira essa matéria. O Lula é engraçado. Ele fala assim, eu agora sou contra esse absurdo do leilão que aconteceu agora na Petrobras. Mas vem cá, você é o presidente. Você não é o ombudsman, não. Você é o presidente da República. Por que você não acaba? Ó, a emenda impositiva não está tomando todo o seu dinheiro discricionário, tá? Por que você não muda? Ah, porque eu sou contra faccionado. Por que você não muda a lei? Então, por quê? Então você sentiu como é que é? Olha, ele de repente acha um culpado. Agora, o juro está alto. A culpa é do cachorro. Ah, mas você tem um cachorro em casa. O cachorro seu está exigindo de você gaste muito. Quer dizer, veja o quanto ele é fantasioso e o quanto ele não assume. Ele faz crítica ao governo como se ele fosse a oposição. Então nós não temos nada de concordância. Zero de concordância. Mas o senhor também não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro? Não, pelo contrário. Que o senhor é do quê? Eu sou... Rapaz, quando Como o é que o Lula senhor se montou defende? MST, o Caiado montou o DR. Certo? Eu acho que talvez, o Marco Maciel dizia isso, Anina. Popularidade, Caiado. Isto aí olha, de vez em quando tá alta, de vez em quando tá baixa. Agora, coerência, meu filho, é a coisa mais importante. Mas o senhor é um homem de direita? Eu sou um homem de direita a vida toda. Direita de resultado. Os grandes temas debatidos por nós no Congresso mostram isso. Você vê que o Lula sempre foi adversário do setor rural. Um setor que deu certo no Brasil. Qual é o outro? Fora a Embraer. Qual é o outro que deu certo? Só o que nós defendemos em 86. Um que deu certo no Brasil foi a agropecuária. Mas o senhor vem... Agora, você vê assim, as minhas posições, elas sempre foram de centro-direita e de resultados. Essa que é a diferença. Centro-direita com aprovação de 88% no estado que eu governo. Mas veja, o senhor tem uma tolerância... Aí você vê que não existe radicalismo com 88% de O aprovação. senhor vai ter a bandeira do agro como uma coisa muito forte ainda? Olha, você sabe que eu tenho vai ser o candidato do agro? tenho orgulho de ser, junto com energia, junto com inteligência artificial, junto com combate a terroristas, junto com devolução do patrimônio, ou seja, do território brasileiro aos brasileiros de bem, que esse é meu primeiro compromisso também. Vou devolver o Brasil aos brasileiros de bem. E as pessoas vão ver que o Caiado vai entregar, como entreguei no estado de Goiás. A Dani conhece bem. Nascida em Brasília, conhece a violência do entorno. Ela tinha das 4 cidades mais violentas do Brasil. Na entrada de Valparaíso tinha um outdoor. Você acaba de entrar na cidade mais violenta do país. Hoje você transita lá com seu filho, pega ônibus 4 horas da manhã com seu celular, abre sua panificadora às 3 horas. Você faz o que você quiser.
você vê hoje uma outra realidade das pessoas, a alegria das pessoas. Então, quando você resgata essas condições, eu sou um homem de centro-direita que entrego resultados. Ou seja, eu não fico na gritaria. O brasileiro não me quer na torcida. O brasileiro quer me ver como presidente resolvendo os problemas. Você acha que a emenda impositiva deveria ser modificada? Lógico que tem que ser. Você acabaria com a emenda impositiva. Zanini, você é presidente da República. Quem registra o plano de governo é o candidato. Seja ele presidente, governador ou prefeito. Então tá aí um ponto que o senhor concorda com o Lula. Você falou que não tem convergência nenhuma com o Lula, nessa o senhor tem. Ele também defende acabar com a emenda impositiva. Mas por que não acaba? Ou restringir. Mas por que não restringe? Então vamos por partes aqui. Eu quero voltar a falar da coisa da ideologia, mas vamos falar então, vamos trazer para o terreno do palpável. O senhor falou dos resultados de Goiás. Eu ia brincar, né? Tá igualzinho São Paulo. Saiu com o celular na rua, né? Não sabe se volta. Mas vamos falar do Rio de Janeiro. Que o senhor disse que estava chegando aqui, ouvindo a notícia de uma operação em Jacarepaguá, onde a polícia estava subindo o morro ou a comunidade tomando bomba de drone do tráfico. O Rio de Janeiro hoje tem mais da metade do território controlado pelo narcotráfico ou pela milícia. Sim. E quando eles não se acertam, eles se matam. E a polícia fica ali no meio Faz o quê com o Rio de Janeiro? E ali é importante a gente dizer, né? Rio de Janeiro governado pela direita, você falou aqui da esquerda no governo federal, e eu quero falar disso daqui a pouco, mas há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Não tem ali, Benedita da Silva foi a última governadora, a última gestora de esquerda lá no Rio de Janeiro. Faz o que com ele? Por que a direita não conseguiu resolver ali? Coragem. É que é coragem e autoridade moral. Vai precisar mais do que isso, governador. E autoridade moral. Não é muito genérico isso não, governador? Não é genérico, não. O presidente da Alerj foi afastado porque passava informações pro Comando Vermelho. Daniela, o dia que eu assumi o governo em Goiás, eu disse, bandido não se cria. É mandamento do governador. O bandido muda de profissão, muda de Goiás. É ordem do governador. Eu sou comandante em chefe das forças de segurança no meu estado. Quem manda sou eu. Tá certo? Então eu tenho que ter coragem, pessoal. Por que a maioria de governador não assume essa postura? Sabe por quê? Porque ele no máximo é eleito há 8 anos. Perfeito? Depois ele sai dali, e aí? Ele vai querer enfrentar o narcotráfico? E vai depois deixar a vida dele vulnerável, depois dele passar pelo governo? É falta de coragem. Você pode ter certeza de uma coisa, o Estado é muito maior que o crime. O Caiado, presidente da República, eu posso dizer a você que penitenciária no Brasil vai voltar a ser penitenciária. Que traficante não vai falar mais com o meio externo, que não vai ter visita íntima, que não vai ter audiência sigilosa com advogado, que vai ter controle total sobre a entrada, não vai ter droga dentro das penitenciárias, não vai ter arma. Agora, isso tudo não é uma hipótese. Você vê Goiás o que era e vê lá hoje. Então, eu não estou colocando em debate o resultado que o senhor alcançou no estado de Goiás. Eu estou tomando pelo valor de face como verdadeira informação que o senhor está me dando. Mas o que a gente tem, por exemplo, no estado de São Paulo, onde convive-se, infelizmente a palavra é essa mesmo, com a maior organização criminosa do Brasil, da América Latina, que é o PCC. Ele lava dinheiro na Faria Lima. Sim. Por meio de refinaria de combustível, que prestava serviço também no Rio de Janeiro. Mas é muito mais do que isso. Posto de gasolina, transporte urbano. Não é uma infraestrutura que se resolve. Não. Então você está dizendo o seguinte, eles estão tomando conta da economia formal. Perfeito. Concorda comigo? Sim. Eles já estão hoje ousados e estão tomando conta da economia formal, não é verdade? Então você tem que ter dentro da estrutura o que nós criamos em Goiás. Ou seja, eu tenho já funcionando em Goiás, que é uma força integrada de combate ao crime organizado. A inteligência. Eu tenho a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal. Então, nós temos uma estrutura que é capaz de poder, na proporção que você tem em Goiás, você tem que ter no cenário nacional. Você tem primeira atitude sua é penitenciárias. Primeiro, penitenciária. Segundo, ações de parceria com os países limítrofes. Terceiro, acesso à tecnologia máxima de drones de longa distância, de satélites, de identificação com inteligência artificial daqueles que estão no narcotráfico. Você não precisa de correr atrás do cidadão que está pegando o celular. Você tem que ir na cabeça daquele que está alimentando todo esse processo. Goiás era o estado que mais se roubava carro a diesel no Brasil. Proporcionalmente, 11 mil carros por ano. Não tinha seguradora no estado de Goiás. Por que hoje você anda de vida aberta com carro a diesel? Que tipo de mudança na lei o senhor acha que é necessária? Aumento de penas, por exemplo? Eu quero, primeiro lugar. Rebaixamento da maioridade penal? Primeiro lugar, terroristas. A Daniela estava falando aqui. Em Sapé, Jacarepaguá, tá certo? Simplesmente o cara usando o drone para soltar granada ali nas áreas que a polícia estava. Isso é crime normal ou isso é terrorista?
Zanini, é Tem que terrorista colocar, ou não é você defende terrorista? então que sejam classificadas como terroristas. Lógico, essas facções, primeira né? coisa, isso aí tem que ir na pauta de primeiro dia. Terrorista, sim. Tá certo? Maioridade penal. E você vê como a Brigada Vermelha foi combatida na Itália, que é um país democrático. É assim também. Rotulada como terrorista. E as Forças Armadas entrando. A Dani está me perguntando de... Você defende de Forças São Paulo. Armadas também combatendo. Lógico. Eu preciso da aeronáutica, eu preciso da Marinha. A Amazônia, que ela não citou aqui, hoje é 100% dominado. O que é pelos rios é o Comando Vermelho. O que é pelo ar é PCC. Hoje você tem todo o território da Amazônia comandado pelas facções. Então, não é só o Rio de Janeiro, não. Você vê hoje no Brasil, a maior parte do território nas grandes cidades do país, aí você vê Salvador, você vê Fortaleza, você vê o Rio Grande do Natal, aí você vê essas cidades todas hoje com proliferação de todas essas facções. Veja que não é onde é governo do Ceará, problemático. PT. Sim, por anos. Mas você tem São Paulo, bom, é porque o senhor é do mesmo tempo que eu, quando o José Serra era considerado um político de direita. Né? Mesmo Então, tempo que você. Vamos esquecer Geraldo Alckmin, né? Geraldo Alckmin, idem, mas tá aí hoje. O Brasil deu esse nó na nossa vida. Mas o governo hoje aqui é Tarcísio de Freitas, governador que se diz de direita. Aliás, bandeira de segurança pública era a bandeira dele e a situação no estado todo tá bem difícil. Então, assim, tem pra todo gosto. O enfrentamento é muito grande. Nem vou falar do Rio, do Cláudio Castro. O enfrentamento é muito grande. Tá certo? Eu vou lhe dar, por exemplo, um fato maior. Eu sou um homem que sou um médico. Tá certo? Agora, por que eu tenho uma corregedoria extremamente rígida, mas policial meu entra com armamento que eu autorizo entrar? E entra sem câmera. Eu não vou construir amanhã prova contra alguém que está defendendo a sociedade. Não, a minha polícia entra para resolver. A minha polícia entra para poder ali fazer segurança da minha população no estado de Goiás. Vou colocar de novo o senhor diante de um fato, um dado concreto. Sem dúvida. Como é que o senhor, como gestor, avalia uma operação como a dos complexos do Alemão e da Penha, que deixa 122 corpos... E foi uma operação a mais bem realizada estrategicamente no país. Olha, é invejável a estratégia daquela operação. A região mais habitada do Rio de Janeiro não teve um civil envolvido. Nenhum. Teve policial. Nenhum civil envolvido. Quando o senhor fala nenhum que civil o meu envolvido. policial... Ali as pessoas estão se atracando com armas até melhores do que o que a polícia usa. Eles têm um armamento chamado .50 que a polícia não tem. Essa arma, ela perfura carro forte. Ela é arma de guerra. Eles hoje têm drones para soltar ali granadas e bombas. Veja bem, e você acha que essa operação aqui, ela não foi um enfrentamento contra aqueles que quiseram enfrentar o Estado? Não, calma, não foi isso que eu disse, não. Não, peraí, calma, Dani. Calma, deixa eu voltar. Quer dizer que deixa eu ver cidadão a audiência armado toda. com a R15 .50, aí o Estado tem que dizer, olha, eu vou me ajoelhar diante de você. Me dá o ok aqui. 4, 3, que esquentou. Governador. Calma, reunimos toda a nossa audiência. Eu tô aqui, segurando, entendeu? O tema é segurança pública. Eu perguntei ao Ronaldo Caiado colocando um dado concreto, como é que ele avaliava a operação no Rio de Janeiro, complexos da Penha e do Alemão, que deixou 122 mortos. Ele disse que foi a operação mais bem planejada do Brasil e que a polícia dele sobe pra resolver sem câmera. É isso que eu ia perguntar, governador. Ninguém discute, duvida da necessidade de ser firme contra o crime. Mas quando o senhor fala, policial meu entra pra resolver e sem câmera, o senhor não está dando um sinal verde para abusos, por exemplo, para letalidade policial aumentar, para morte de não sei se acontece? Não estou dando, não. Eu estou simplesmente dizendo para ele que ele não vai fazer, porque ninguém vai construir prova contra ele, ficar de braços cruzados na porta da delegacia vendo o assalto acontecer. Por que não a câmera, por porque exemplo? A câmera é interessante, né? Você já foi lá? Lá onde? Lá no Morro do Borel. Nunca fui. Você já foi lá no Morro do Alemão? Nunca fui. Hã? Mas agora vai lá. Agora, você tem que entender que depois você vê a câmera numa salinha refrigerada, como é que foi? Olha, mas o policial não deu mãos ao alto. Não disse a ele qualquer coisa que você falar, vai ser contra você. Meu amigo, você está num campo de guerra. Vamos ser realistas, você está num campo de guerra. Vamos parar com esse eufemismo. Tá certo? E vamos para a realidade como ela é. O senhor não está parecendo muito do centro-direita agora, não. Eu sou um homem que tem 88% de popularidade no meu estado de Goiás. 88%. Porque o cidadão sabe que bandido não se cria em Goiás. É por isso que eu tenho 88%. Mas aí, calma. Tá certo? E é dessa maneira que, se eu for presidente da República,
Eu vou resgatar a segurança no país. Mas eu quero o quê? Eu quero voltar, colocar Ronaldo Caiado com Ronaldo Caiado. Sim. O senhor acabou de me... E eu achei É. salutar. Sem dúvida. O senhor me disse, Daniela, eu não quero... Polícia minha polícia especializada, não vai ficar pegando o cara que tá roubando o celular. Vai dar na cabeça de quem tá no topo. Tá. E aí eu quero voltar Lógico. pro Rio de Janeiro. 122 corpos no chão. Certo. Passa 3 semanas, tem de prender o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, porque ele passava informação para lavador de dinheiro do Comando Vermelho. O cara Não sei o que que, joias, simplesmente... TH Joias. Cujo registro mais famoso é ele deitado num colchão de dinheiro, governador. O TH Joias. Então onde é que tá a cabeça? São os 122 que ficaram no chão ou é o presidente da LERJ? Onde é que tá o problema do crime organizado? Mas por que não algema nele e presídio nele na mesma hora? Por que não? Agora, me bota de presidente, Dani. Me põe de presidente, é só isso. Ninguém na vida tem mais vontade de ser presidente do que eu. Me dê essa chance na vida. Deixa eu perguntar outra coisa. Eu vou resolver. Isso, o Estado é poderoso. O Estado tem força suficiente para devolver o Brasil aos brasileiros. Pode acreditar nisso. Você confia em mim, porque isso vai acontecer. Eu sou um homem que não estou envolvido em badalheira, não estou envolvido em corrupção. Modéstia à parte, sou um homem que tem espírito público. Sou um médico, sou uma pessoa que tem formação científica. Sou uma pessoa que já dei mostra do que eu posso fazer. Então, essa deterioração e essa covardia, não é só por covardia. Covardia é por rabo preso. Um não pode falar do outro porque está envolvido nisso, está envolvido. Eu não tenho conivência com crime, eu não tenho conivência com bandido, eu não tenho concessão, não passo mão de cabeça de bandido. Governador, e nem corrupto. eu queria E você colocou bem, e nem corrupto. Porque esse lado aí contaminou a parte política do judiciário, da área de, você viu até de Banco Central, de tudo mais. O senhor falou que viu falhas, né, ou que não houve melhoras nos governos do PT. O presidente Lula se orgulha enche o peito para dizer que tirou o Brasil 2 vezes do mapa da fome. Eu quero entender qual que é a política social do Ronaldo Caiado. Esse é o ponto 1. E aí, se der, a gente podia fazer um bate-bola, jogo rápido sobre alguns temas que você tentou trazer e não conseguimos. Então vamos lá, mapa da fome. O Lula ganhou a eleição, seu 5º mandato. Eu vou tirar o Brasil da fome. O Brasil é o maior produtor de grãos e proteínas do mundo. Tá certo? Por que nós já tiramos nos estados? Nós quem, nós, cara pálida? Sim. Por que você não vê essa situação da fome no Rio Grande do Sul? Você não vê na Santa Catarina, você não vê no Paraná, você não vê em São Paulo, você não vê em Goiás, você não vê no Mato Grosso. O que é isso? Não, mas peraí, veja bem, você não tem esse quadro. Você tem uma ocupação de fazer as pessoas dependentes de uma política social. O que nós fazemos em Goiás? Emancipamos essa pessoa. Ela tem o curso, recebe o dinheiro, se ela está no cadastro único, recebe o dinheiro a custo zero, eu formo ela como costureira, dou uma máquina elétrica para ela, um aviamento, dou uma tutoria por parte do Sistema S e encaminha essa mulher, ela vai fazer artesanato, ela vai fazer criatório de frango de terreiro, vai fazer criatório de... Então, o que você tem é que nós desenvolvemos. Por exemplo, o pé de meia cópia da Bolsa Estudo do Estado de Goiás, que existe lá desde 2019. Eles foram lá copiar e não souberam nem copiar. A Bolsa Escola do Gustavo Buarque antes. Ele mas quem estipulou e quem botou em prática, uma coisa é teoria. Para botar em prática, fomos nós. E somos o primeiro lugar no IDEB. Então você vê que a política social de Goiás é reconhecida como a mais ampla, a mais abrangente e que hoje Goiás disputa com o Rio Grande do Sul. Nós temos o menor percentual de extrema pobreza no país. Mas eu não me vanglorio do cartão que eu dou. Eu me vanglorio da pessoa que vai... tá com a profissão dela e ganhando. Pois é, pessoal, contra fatos não há argumentos. O Brasil todo, de leste a oeste, de norte a sul, todo mundo está insatisfeito com esse desgoverno. O povo brasileiro não consegue pegar R$100 e ir no supermercado e fazer uma compra digna para sua casa, para sua família. Hoje o supermercado está altíssimo, preço dos combustíveis também alto, tudo muito alto. E aí, o que esse desgoverno vem falar? Que tirou o povo da miséria. Mas cadê o povo que ele tirou da miséria? Se tem tantas pessoas... Pessoal, tem pessoas que moram em São Paulo, na capital de São Paulo, que não tem água encanada. Você parou para pensar isso? Não estou falando de gente que mora lá no Nordeste, nos ribeirinhos, nas regiões mais nórdicas do país, não. Estou falando da capital São Paulo, a cidade mais populosa e mais desenvolvida da América Latina. Tem pessoas sem água encanada, sem esgoto em casa, sem água limpa. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Como pode duas facções criminosas dominarem o país e o governo está de braço cruzado? É por isso que o Donald Trump já mandou recado e daqui a pouco vai bater na porta do Lula. Por quê? Ele quer acabar com o terrorismo nas Américas e sabe sim que grande parte desses narcotraficantes que invadem os Estados Unidos levando drogas, armamento e tudo mais,
saem também daqui do Brasil, saem do Paraguai, do Uruguai, da Bolívia, da Colômbia, do Equador, mas tem parte aqui no Brasil, infelizmente, e aí você vê o governo não fazendo nada. É por isso que o governo é taxado, é por isso que tem sanções de outros países. Se fosse na época do Jair Bolsonaro e alguém falasse sobre terrorismo, sobre narcotraficantes, sobre esse tipo de coisa, ele já tinha tomado uma decisão, já tinha tomado alguma providência, né? Inclusive, o governo Lula foi contra aquela ação do Cláudio Castro ali no Rio de Janeiro, né? É por isso que continua do jeito que está. Olha só, eu vi algo que é muito interessante e você vai entender. De repente você está me ouvindo aqui, você tem mais de 40 anos, talvez você tenha 50, 60 anos. O seu filho, que talvez tem 20 anos, 25 anos, 18 anos, ele nunca viu, ele nunca presenciou um governo de direita, um país livre. Por quê? Se temos 23 anos que o PT está no poder, ou seja, um jovem de 20 anos, ele teve a vida dele todinha, foi controlada e governada por um governo petista comunista e que não quer a prosperidade e o crescimento de ninguém. Aí você fala assim, não, mas nós tivemos 4 anos de Bolsonaro. Poxa, 4 anos com uma pandemia mundial que assolou todo mundo, 4 anos com o STF, Alexandre de Moraes e o Barroso na cola do Jair Bolsonaro de manhã, de tarde, de noite, 4 anos onde a TV Globo e até outros portais bateram de manhã, de tarde e de noite em Jair Bolsonaro. Ou seja, ele não fez nem 10% daquilo que ele poderia ter feito. Então nós podemos dizer que nos últimos 23 anos o Brasil foi controlado pela esquerda. E está aí o resultado. O Lula não pode hoje, olha só, por que ele não vai nos debates? Sabe por quê? Porque ele não pode abrir a boca para falar nada sobre o caos que está no Brasil, porque tudo isso diz respeito ao governo dele ou da Dilma. Aí ele pode escolher se fica com a culpa ou se manda para Dilma, porque nós tivemos 3 mandatos do Lula e 2 da Dilma. O Temer pegou ali 1 ano e meio ali de mandato, quase 2, é cria do PT também, então tá tudo em casa. Ou seja, pessoal, resumindo, Ronaldo Caiado está certíssimo. O pior problema que temos aqui no Brasil, sabe qual que é? Não é nem a fome, não. Não é nem o pessoal passando fome lá no Nordeste sem fazer... Tem pessoas que não fazem nenhuma refeição por dia. O pior problema que temos no Brasil, sabe qual que é? É esse desgoverno que tem um projeto de poder e não um projeto de reconstrução da nação. Porque se a gente estivesse na frente do país, ainda que tivéssemos vários problemas, mas estivéssemos na frente desse país alguém que não estivesse simplesmente trabalhando para se reeleger eleição após eleição, mas estivesse pensando em realmente tratar com a população, poderia até ser de esquerda, de direita, de centro, de meio, não importa. Mas se importasse com a população, aí você fala assim, poxa, mas até de esquerda? Eu vou dar exemplos. Olha só o que acontece na China. Você acha que o povo chinês passa o que nós passamos aqui? Olha o que acontece na Rússia. Você acha que o povo lá da Rússia passa o que a gente passa aqui? E são governos de esquerda. Então, eu acho que o problema é com os petistas. É com os petistas. Por quê? Até mesmo se fosse o Centrão, se fosse, né, o PSDB, o MDB, fosse até o Partido Novo, eu tenho certeza que as coisas seriam muito diferentes nesse país. E é contando com essa diferença que eu quero te convidar para se inscrever aqui nesse canal para você receber as nossas próximas notícias e matérias. Nós já estamos chegando a 700 mil inscritos. Inscritos que querem uma faxina geral no Brasil, que querem realmente uma mudança. Do jeito que tá, pessoal, não dá. Imagine os senhores, mais 4 anos de PT, mais 4 anos dos impostos aumentando. E tem mais. Ano que vem começa a vigorar aí, a tal da reforma tributária, que vai aumentar os impostos aí no lombo do povo brasileiro. Por outro lado, o Flávio Bolsonaro já prometeu que, sendo eleito e tomando posse, ele vai revogar várias asneiras e atrapalhadas que esses ministros do Lula fizeram. Várias. Ele falou que vai dar a canetada e vai voltar atrás em muita coisa que foi feita errado. Vamos torcer. Aliás, tem outra coisa. O próximo presidente indica 4 ministros do Supremo Tribunal. Pelo menos 4. Aí os senhores imaginam se o Lula se reeleger e indicar mais 4, como ele gosta de falar, né?
ministros comunistas, né? Ministros socialistas. Aí o que, que vai acontecer? Esses ministros que entrarem ficam pelo menos 20, 30 anos aí, ó. Gilmar Mendes tem mais de 20 anos que tá ali. Já imaginou? Aí o Brasil tá condenado por mais 10, 20 anos aí, 2 décadas pelo menos. Isso nós não queremos. Então, você precisa se inscrever nesse canal, você precisa compartilhar esse vídeo. É muito importante você compartilhar para que as outras pessoas possam ver que o Nordeste está acordando. Este vídeo que nós passamos aqui já tem um tempo, não foi por agora não. Já tem um tempo que o povo nordestino não está aguentando mais. Então, compartilha, pessoal, para as pessoas entenderem que não é possível, em pleno século XXI, 2026, o povo está reclamando de não ter água, até hoje. Eles não estão falando de picanha não, pessoal, não estão falando de cervejinha não, estão falando de água, água. É brincadeira, né? Mas isso está acontecendo agora, nesse governo. Então compartilha aí para todo mundo, manda para todo mundo, pessoal. Vamos fazer um esforço aí. Às vezes as pessoas falam assim, eu não posso ir para as ruas, não posso se manifestar nas ruas, mas você pode se manifestar aqui. Ainda pode, né? Ainda. Então faça aí o seu trabalho. Vamos ficando por aqui e até a próxima.